No programa de hoje, traremos uma entrevista com o professor André Santos, diretor do Centro de Informática da UFPE. Ele vai contar um pouquinho para a gente o que está sendo feito lá dentro para combater a pandemia do coronavírus. Eu sou o professor André Santos, sou diretor do Centro de Informática da UFPE. A Universidade Federal de Pernambuco está em busca da cura para o coronavírus ou formas de mitigar essa pandemia? Na minha visão, sim. A gente tem vários professores, né, se engajando e a gente vê essa movimentação, né? Nós fizemos um levantamento no Centro de Informática e entre alunos e professores nós temos uns 20 projetos em desenvolvimento e outras partes da universidade também que a gente escuta, né, de usar a impressora 3D para fazer algum equipamento, algum dispositivo. A gente tem iniciativas do LICA também ligadas à tecnologia para divulgar informações, mapear informações sobre onde estão ocorrendo os casos de contaminação na cidade, com a parte dos mapas, efetivamente. Então, tem várias iniciativas que certamente estão ocorrendo. Eu estou por dentro um pouquinho mais das do Centro de Informática. Como estão esses projetos? Quais os que estão sendo desenvolvidos no Centro de Informática e quais as limitações para o desenvolvimento deles? Os projetos estão começando, né? Justamente. A gente está num movimento muito grande, né? Tudo foi muito acelerado. Então, esses projetos são projetos que começaram para tentar resolver esses diversos problemas e a maioria sem financiamento, a maioria ainda ou com trabalho voluntário. Então, tem várias atividades que estão sendo feitas voluntariamente, envolvendo professores e alunos. E alguns estão sendo submetidos até para alguns editais que estão surgindo, né? Então, a Propesc divulgou alguns editais recentemente, acredito que ontem, e tem outros editais disponíveis. Tem uns editais ligados ao Ministério Público, iniciativas de inovação aberta, né? Open Innovation do Ministério Público, que também vários alunos e professores submeteram projetos e outras oportunidades que surgem. Então, a gente vê uma movimentação muito grande de alunos, ex-alunos e professores nesses dias, tentando viabilizar projetos, mas todos ainda muito em estágio de protótipo, né? Estágios iniciais, mas tentando ajudar e fazer o máximo possível. Se possível, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses projetos. Basicamente, a gente tem projetos, por exemplo, às vezes para construir dispositivos. Então, nós temos projetos envolvendo professores ativos, professores aposentados do SIM, para criar, né, ajudar a criar um respirador, né, artificial com menor custo, com maior velocidade. Então, a gente tem isso aí, envolve professores do SIM, envolve professores do LICA, professores da Universidade Rural. Então, envolve diversas áreas da universidade e envolve outras universidades também. Nessa mesma linha, tem professores propondo desenvolver também equipamentos para esterilização de materiais, que a gente pode fazer com luz ultravioleta, C e coisas assim. E aí tem também um projeto sendo proposto nessa direção. Então, são projetos, às vezes, que envolvem vários centros, né, várias atividades materiais, saúde, etc., para viabilizar esses projetos. E projetos, vários outros ligados a aplicativos. Então, a gente tem projetos, por exemplo, para desenvolver um chatbot no Twitter, que é uma aplicação que ali conversa, né, via Twitter, ou que de meia hora libera informações atualizadas sobre como é que está a situação, né, local, nacional, a partir dos dados da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde, e outros projetos de sites mesmo, como eu já mencionei antes, que mapeiam, né, os locais onde estão ocorrendo uma maior incidência, e tem os projetos, por exemplo, envolvendo projetos de ex-alunos, de startups, né? Então, a gente tem um projeto que eu acredito que ontem mesmo o prefeito estava mencionando numa das entrevistas, que mapeia onde estão as pessoas, que pessoas estão, por exemplo, em muito movimento, né, através de celular, mantendo a privacidade das pessoas, né, sem saber quem é o indivíduo, mas a gente tem como saber quantos celulares estão fora de casa, saindo de casa e tal, e a gente pode, com isso, mapear os bairros que estão com menos adesão à quarentena e talvez fazer campanhas, né, com carro de som e outras formas para aumentar o conhecimento e as informações dessa região e ajudar aí a manter a quarentena. Então, a gente consegue fazer isso direcionado a partir de informações de uma empresa que foi criada a partir de projetos de alunos do Centro de Informática. Tem uma outra startup de alunos que ainda são alunos do nosso curso, por exemplo, que está ajudando a criar empresas de
e vendas de roupas, né? Eles trabalham com vestuários, criar pequenos sites em Instagram, Facebook, para realizar vendas, porque nesse momento a gente sabe que as lojas estão fechadas, né? Movimento quase zero. Então, aquela pessoa que vive de venda de uma roupa, de itens assim, em pequena escala, ela está sofrendo bastante aí com a quarentena, com o fechamento ou a redução do movimento de vendas. Então, é uma hora, nesse momento, dessas empresas eventualmente acharem essas startups e viabilizarem colocar um e-commerce, né? Comércio eletrônico de baixo custo, no Instagram, no Facebook, em alguma plataforma, através dessas iniciativas. Então, são diversas iniciativas realmente, construção de sites, construção de aplicativos para mapear e para divulgar informações. Então, são várias iniciativas nesse sentido, principalmente sites, aplicativos, essas iniciativas de startup, como eu falei, e algum outro trabalho em dispositivo. Um outro trabalho que também está tendo maior repercussão é os apoios para viabilizar o ensino à distância, né? Que a gente sabe que em várias situações está sendo necessário. Então, a gente tem, por exemplo, projetos junto com o SEBRAE, projetos junto com o Colégio Militar do Recife, por exemplo, ele ia iniciar essa instalação do nosso um software que é ligado ao professor Alexandre, né, nosso professor de ciência informática, e que ia ser usado em menor escala, mas nesse momento terminou sendo usado para viabilizar um ensino e acesso aos alunos do colégio todo, pelas informações que eu tenho. O senhor falou de diversos projetos, mas eles já estavam sendo desenvolvidos antes ou foram todos pensados por conta da pandemia do coronavírus? Tem coisas que estavam em andamento antes. Então, você tem projetos, por exemplo, existe um projeto de pesquisa de um observatório de projetos, que, na verdade, acompanha projetos de infraestrutura, projetos de prefeitura, diversos tipos de projetos, né, que é o professor Hermano Perrelli. E agora esse projeto foi voltado para ter uma instância dele focado em acompanhar, por exemplo, um observatório do coronavírus. Então, na verdade, é um projeto que já existia, mas que ele momentaneamente ele está sendo redirecionado. Então, alguns vão nessa direção e outros realmente se iniciaram agora nessa necessidade. E aí essas colaborações vão se estabelecendo e vão iniciando realmente agora nessa última semana. Por isso que muitos estão em estado de protótipo, né, de estudo ainda, e às vezes participando, como eu falei, de algum desafio, de algum edital ou de alguma hackathon, no caso de alunos, né, que fazem uma hackathon ali de um dia, dois, para desenvolver uma solução. E com isso, se aquilo ali for viável, né, for vista a viabilidade daquilo ali, que aquilo ali realmente pode expandir para uma coisa de maior escala, aí sim é buscar projetos ou buscar voluntários para colocar isso em prática em maior escala. Vocês foram acionados pelo governo para desenvolver algo para combater o coronavírus? Esse diálogo com as autoridades, ele existe? Ele é eficaz? Existe a conexão, né, através de parceiros do centro de informática mesmo, que chegam realmente a essas demandas. Tem, como eu falei, os editais que chegam, né? Então a Propesc, por exemplo, centralizou alguns editais e divulgou recentemente, então as pessoas começam a ver qual é a demanda e tentam ir nessa direção, mas são vários caminhos realmente possíveis de financiamento. Dentre essas soluções que o senhor apresentou, o que falta para esses projetos serem aplicados no dia a dia das pessoas? Essas aplicações variam muito aí, como eu falei, algumas são trabalhos voluntários no momento, que envolvem tempo de professores, de alunos, às vezes até de profissionais das próprias empresas que também estão contribuindo. Então, é um trabalho voluntário. Então, está em fase de desenvolvimento e eventualmente, tem os custos de colocar isso numa Apple Store, numa Google Store, né, numa loja aí de aplicativos, ou colocar isso num site para estar em uso. Então, são ferramentas que basicamente precisam realmente desse trabalho, dessa dedicação das pessoas. Mas em outras situações exige realmente um maior cuidado, uma maior avaliação. Então, são soluções que demoram mais para serem viabilizadas, né? Como a questão, por exemplo, do respirador, exigem impressoras 3D, então tem que ver quem tem, quais são as impressoras que tem disponíveis na universidade, ou mesmo fora dela. Envolve também iniciativa privada, às vezes, para oferecer algum equipamento, algum material. Então, essas redes estão se formando e estão em desenvolvimento, esses projetos. Então, alguns você já vê o resultado imediato, né? Aquele que eu falei da startup de ex-alunos, que está mapeando onde estão as pessoas nesse momento, para ver os bairros que estão com menos adesão
a quarentena, esse já está em uso, a prefeitura disse que já desde o final de semana que está em uso. Outros dependem, tem sites também de informação de mapeamento de locais que também já estão em uso, já tem relatórios diários, né? Então você já tem como entrar no site e usar essas informações, então já estão em produção. Outros estão ainda realmente em desenvolvimento ou levantamento aí da viabilidade, então são diversos estágios realmente. Você já tem uma estimativa do valor necessário para tirar esses projetos do papel? Esse valor varia muito, realmente. E como eu falei, alguns projetos o patrocínio é mínimo porque você só precisa realmente de uma infraestrutura mínima e trabalho, digamos assim, voluntário. Outros certamente precisam de mais investimento, de material para impressão 3D, de equipamentos de impressão ou de outras coisas que você precisa, por exemplo, para tentar produzir, né, alguns respiradores de menor custo ou produzir, como eu falei, o esterilizador de materiais, de equipamentos, materiais. Então, são coisas que realmente vão precisar de um maior investimento, até porque precisam ser avaliadas, né, testadas. Então, é uma coisa que está ali ligada à segurança, ligada à saúde. Então, que o investimento é maior e o tempo de colocar isso realmente em prática é maior, mas tem que começar e tentar viabilizar esses projetos. Essa dinâmica entre a Universidade Federal de Pernambuco e as autoridades, ela já aconteceu anteriormente em outras situações de emergência? Conversas pontuais, né? Eu me lembro de que no passado a gente já teve projetos, por exemplo, ligados à dengue, de mapear em que bairros, fazer um mapeamento realmente da dengue na cidade, né? E, efetivamente, com essas informações, direcionar, tentar ajudar justamente a Secretaria de Saúde a direcionar esforços e iniciativas aí na época da dengue. Então, são coisas muito pontuais. Realmente, em determinados momentos, há essa procura e esse diálogo, mas acontece sempre que é necessário, sempre que a gente é procurado, né? A gente tenta colaborar com o governo do Estado, prefeitura, o governo federal, eventualmente. No momento em que a ciência, a tecnologia, ensino, pesquisa e extensão estão sendo deixados de lado pelo governo federal, o senhor acha que isso compromete o que está sendo desenvolvido dentro das universidades? É essencial, né? Nesse momento é que a gente vê a importância do investimento em pesquisa, né? Então, esse investimento, vamos dizer, deve acontecer ao longo do tempo, né? Para poder nesse momento, a gente já ter os frutos, já ter algumas pesquisas desenvolvidas que possam estar tendo efeito, né, impacto agora. Então, é muito importante a continuidade dos investimentos em pesquisa e que, efetivamente, o governo passe veja, né, realmente a necessidade desse investimento e o efeito que ele pode ter em diversas situações, né, tanto no dia a dia, no desenvolvimento do país, né, realmente na construção de novas soluções para o próprio governo, de soluções para o mercado, né, criação de empresas, criação de empregos, efetivamente. Tudo isso vem de ideias e de muita coisa que é iniciada na universidade e a criação de novas empresas, de novos empregos e de novos serviços que possam estar auxiliando o governo nesse momento e em qualquer momento, na verdade, em diversas áreas. Como professor e diretor do SIM, que é um centro de referência em soluções tecnológicas, qual o principal desafio? O principal é a questão do investimento, né? Então, a gente tem o nosso trabalho de graduação, né? nossa formação na graduação, nossa formação na pós-graduação também, dos alunos, bolsistas. Então, a gente tem realmente um número limitado, né, de bolsas e, efetivamente, a gente precisa cada vez maior apoio, né, justamente nessas questões dos editais. Né? Então, você tem, efetivamente, formas de captar os recursos, direcionar os recursos, às vezes também a gente esbarra na burocracia. Então, às vezes, você até consegue um recurso através de um edital, através de uma colaboração, mesmo com as empresas privadas, e às vezes você emperra um pouco na burocracia. Isso aí vem melhorando ao longo dos últimos anos, mas ainda a gente às vezes ainda esbarra em problemas burocráticos. Existiu algum outro surto fora o caso de dengue? A gente tem colaborações e diálogo frequente, por exemplo, com a parte de educação do governo do Estado. Então, a gente chegou a implantar em várias escolas justamente essa plataforma de educação à distância, baseado no trabalho do professor Alexandre, o OpenRedu, que está sendo usado em vários lugares. Né? Está sendo usado, como eu falei, no SEBRAE, no Colégio Militar do Recife, no próprias escolas do governo estadual. Tem várias escolas que também utilizam essa solução. Então, são soluções que estão ali e estão sendo disponibilizadas gratuitamente e utilizadas em larga escala por milhares de alunos
para o governo, no caso, o governo estadual, o governo federal, em diversos níveis, efetivamente, de governo. É um outro exemplo de colaboração importante com o governo federal e o governo estadual, nesse caso. Como é que funciona essa plataforma? É uma plataforma de apoio ao ensino, né? Então, é uma plataforma que facilita essa parte toda de ensino à distância, de colocar conteúdo disponível para os alunos, interação com os alunos. Então, é uma plataforma que tem suas características específicas, mas que vamos dizer, é na mesma linha de diversas outras plataformas que propiciam esse trabalho. Só que foi desenvolvida por nós e tem avanços, né, resultados das pesquisas dos alunos de pós-graduação envolvidos, da pesquisa do próprio professor, e de professores, na verdade, vários professores envolvidos nesse trabalho. O mapeamento que o senhor falou antes, ele começou quando? Está em funcionamento? Como é que é feito esse cálculo com algoritmos para rastrear uma posição das pessoas? A informação que eu tenho, na verdade, é a informação que o prefeito divulgou numa entrevista, acho que ontem ou anteontem. Mas, basicamente, eles falam em 7.000 pessoas, né, 7.000 dispositivos, na verdade, né, porque são celulares, e através justamente da movimentação desses dispositivos, você sabe se a pessoa está, digamos assim, na sua residência, porque, por exemplo, um dispositivo que toda noite ele fica num determinado bairro, numa determinada região. Então, você sabe, provavelmente, aquela pessoa dorme ali toda noite. Então, você sabe mais ou menos onde é que aquela pessoa mora, né? Mesmo sem saber quem ela é. Você não sabe o nome, CPF, você não tem nenhuma informação. A privacidade dela está garantida, mas você tem uma informação geral daquele grupo de pessoas que eles estão no bairro. Se é aquele grupo de pessoas que estão naquele bairro todos os dias, hoje ele está em outro bairro, mais distante, você sabe que ela está fora da quarentena durante o dia ou em algum horário. Então, você tem como saber mais ou menos justamente essa questão de adesão, porque você tem um conjunto de dispositivos que todas as noites estão numa região, então, aqui são os moradores, digamos assim, daquela região, e durante o dia você tem como saber se aquele dispositivo, ou aquelas pessoas, logicamente, estão circulando muito pela cidade ou estão efetivamente recolhidas naquele mesmo endereço que ela normalmente passa o dia. Então, dá para você tirar essa conclusão mesmo sem quebrar a privacidade das pessoas, sem saber quem são, mas é uma informação importante para planejamento, né, das ações da prefeitura. Às vezes a gente passa perto de uma universidade e já recebe um SMS com propaganda de matrículas abertas, venha para cá, esse tipo de coisa. Esse recurso, a prefeitura pode utilizar no caso dos bairros para a pandemia? É a mesma tecnologia que faz isso, exatamente. É a mesma tecnologia que quando você está com o seu celular, você entra justamente numa loja de automóveis e você recebe uma promoção de que você poderia ver o preço de um automóvel num concorrente, digamos assim. Então, a tecnologia é a mesma, é uma tecnologia que está no celular, sabe onde aquele celular está, mesmo sem saber quem é você, seu nome, sua idade. Todas as informações privadas não se sabe. Mas sabendo onde você está, já dá uma possibilidade, tanto de aplicações comerciais, né, que obviamente é o foco principal de uma empresa, de uma startup, de uma empresa, mas também serve para um momento desse em que você tem uma aplicação realmente disponibilizada para uma prefeitura, para um governo, que vai dar uma solução aí para um problema de saúde, um problema grave. Então, é uma contribuição aí para a saúde pública nesse caso. O senhor havia falado de esterilização com raio ultravioleta. Explica para a gente como é que isso funciona. Eu acredito que se usa ultravioleta C, mas justamente tem um professor que estava justamente uma das propostas era essa, de fazer um dispositivo junto, obviamente, isso aí de novo. São coisas que a gente não consegue fazer sozinho com um professor de informática ou mesmo de engenharia, né? Envolve profissionais de saúde, profissionais da área de química, de física, de várias áreas, professores, na verdade, nesse caso, né? Professores de várias áreas, então é um grupo de professores multidisciplinar, que atua multidisciplinarmente e que, entre eles, obviamente, o professor do SIM, mas que está tentando bolar essa solução para a esterilização de baixo custo, né? Então, você, por exemplo, tem toda a questão dos próprios celulares ou pequenas coisas que você, às vezes, quer esterilizar e, obviamente, não é algo que você tem disponível em qualquer lugar e nem você vai para o hospital para esterilizar uma clínica, esterilizar um celular, esterilizar uma coisa. Então, são coisas que você pode estar ali, às vezes, limpando e esterilizando algum equipamento eletrônico mesmo, né, que é compartilhado, às vezes, e que você tem como garantir isso, fazer com baixo custo, com segurança
e às vezes com um custo menor do que a questão do próprio, às vezes, eventualmente até de álcool gel, de outras coisas que você pode usar para estar limpando determinados equipamentos, né? Até equipamentos pessoais mesmo. Então, existem várias soluções. Eu sei que no mercado mundial tem soluções de pequeno custo, de equipamentos pequenos até que você pode ter até em casa um equipamento desse, e ou você pode ter num escritório, por exemplo, para atender todas as pessoas que trabalham ali, ou na universidade, na reitoria, na ADUFEP, um negócio que pode ser ali compartilhado e que as pessoas vão ali, em 10 minutos, têm seus equipamentos, por exemplo, esterilizados. São um exemplo de uma possibilidade que você poderia ter um equipamento desse. Diante desse cenário de pandemia, com toda a população em pânico, essa lista de soluções que estão sendo desenvolvidas dentro da UFPE vão conseguir ganhar a nossa rotina e ajudar a mitigar o impacto do coronavírus? O que a gente sente no momento é essa união, né, na verdade. Então, a gente tem empresas privadas se dispondo a ajudar, a contribuir, se envolvendo, né, às vezes com tempo de trabalho de seus profissionais, sendo dedicados ali para uma iniciativa dessa de interesse público. Universidades e governo também, a gente vê a necessidade do governo, mas também o apoio, né? Como tem saído alguns editais aí emergenciais com esse foco do coronavírus, como no passado a gente teve editais focados na época do Zika, né? Então tem editais voltados especificamente para determinadas ações. Então, no momento que a gente vê essa união, efetivamente, de pessoas, de instituições que estão querendo contribuir para isso. Então, eu acho que é possível. E a pergunta se todos vão conseguir ter sucesso, né, e ser utilizados e mitigar, eu acho certamente não. Eu acredito que alguns, a ideia é justamente ter várias pessoas trabalhando, certamente alguns projetos não vão ter sucesso, não vão ser viáveis, ou já vai ter outro projeto parecido que às vezes já faz aquilo mesmo que a gente está até propondo, mas com essa divulgação e com essa busca, certamente uma parte deles vai ter impacto e alguns, como eu já falei, eu me lembro, pelo menos uns 2 ou 3 já estão tendo impacto agora, desde, vamos dizer, de uma semana para cá. Então, outros eu imagino que na próxima semana entram. E outros, claro, precisam de meses, às vezes, para ser utilizados. Talvez não sejam usados agora, mas se a gente continuar desenvolvendo, eles podem ajudar a gente em um segundo momento, em um prazo mais longo, enquanto a gente não tem uma vacina, que a vacina a gente sabe que vai demorar um ano e meio. Então, a gente tem outras ações que, mesmo que não sejam para mitigar esse momento agora, desse período que a gente está em quarentena, mas a gente precisa de ações que também ajudem daqui a 3 meses, daqui a 4, daqui a 5, que são essas iniciativas, por exemplo, de menor custo de limpeza de equipamento, né, de esterilização de equipamento, ou mais respiradores de menor custo. Então, são ações que vão ter um reflexo realmente no médio e no longo prazo, mas que precisam começar agora, e é bom que estejam começando agora, mesmo que não ajudem a gente nas próximas semanas. Algumas são de curto prazo e outras são mais de médio e longo prazo, mas todas são importantes. Se eu tenho uma empresa privada e quero ajudar financiando parte do projeto ou fazendo uma doação de qualquer valor, como eu devo proceder? A gente não tem um mecanismo pronto hoje. A gente, na realidade, está trabalhando justamente na divulgação de vários desses projetos, né, tentando divulgar eles o máximo possível e, através disso, as empresas chegarem junto. Mas, por exemplo, já tem alguns projetos que têm pedidos de doações na internet. Então, a pessoa pode, a empresa ou o indivíduo, pode ali entender qual é o projeto e, eventualmente, colocar ali com a arrecadação na internet de doações. Eu sei que, por exemplo, há uma iniciativa que eu soube da própria universidade de buscar doações através da fundação, da FAD. Então, eu sei que a universidade está trabalhando nisso para justamente viabilizar mais recursos para que esses projetos e outros, né, das mais diversas áreas da universidade, possam ter sucesso e obter os recursos necessários para serem desenvolvidos. Professor, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a complementar e também deixar uma mensagem, né? Que a universidade pública ela vai muito além do que tem sido dito nos jornais. Não é balbúrdia ou local de consumo desenfreado de drogas. Tem muita coisa boa e necessária sendo produzida dentro do campus. E é preciso respeitar os profissionais que estão lá trabalhando. Inclusive agora, durante a quarentena, para tentar minimizar o impacto do coronavírus. Para tentar encontrar a cura para o coronavírus. Para fazer esses mapeamentos todos que estão sendo feitos. Queria saber se o senhor agora tem uma consideração final, alguma coisa a complementar para a gente.
Então, apesar da universidade não estar em aulas no momento, né, que as atividades foram suspensas, mas você tem tanto os técnicos viabilizando as atividades remotas, né, de casa, no dia a dia da universidade, que a universidade não pode parar, como também os professores e alunos que estão engajados em outras atividades, né, para viabilizar soluções que apoiem esse momento, né, o governo do Estado, o governo federal ou a prefeitura, para a gente trabalhar para melhorias, né, para viabilizar que a gente saia desse momento mais forte e com soluções inovadoras a partir da universidade. Professor André, muito obrigada pela sua explicação, pela participação no nosso programa, e sempre que tiver um projeto novo, pode vir que vai ser um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E todo mundo que assistiu a gente até agora, vejo vocês no próximo programa. Muito obrigada.